Olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui neste webinar com o objetivo aqui de discutir como a transformação digital impacta a infraestrutura do armazenamento e negócio na América Latina. Meu nome é Luiz Martins Altamirano e eu vou estar apoiando vocês nessa sessão. Hoje contaremos com a participação de Felipe Pedulli, System Engineer da Pure Storage, Pietro Delay, gerente de pesquisas e consultorias Enterprise na IDC Brasil. Para enriquecer um pouquinho mais nossa sessão, será um prazer receber as perguntas de vocês através da nossa sessão de Q&A que fica ao canto direito da tela. E ao final dessas apresentações, os apresentadores vão estar respondendo os questionamentos vindo de vocês. Também vale salientar que ao final do webinar a gente vai enviar o áudio de gravação via e-mail. Passo a palavra agora para o Pietro Delay. Obrigado, Luiz. Obrigado a Pure Storage por permitir que a gente esteja aqui compartilhando um pouco da nossa visão sobre esse mercado nosso que está muito aquecido na transformação digital. Vamos começar então falando um pouco sobre como está o processo de transformação digital hoje no país. O que a gente vê é uma mudança muito intensa na forma como a tecnologia vem sendo adotada. A gente vê o telefone, né, como um primeiro elemento de tecnologia surgido aí no começo do século passado, levou décadas para ser absorvido. E a gente vê essa tecnologia cada vez mais rápida em termos de adoção. Isso hoje é muito ágil, né? O que a gente vê também é a quantidade de novos produtos e serviços. Aqui a gente vê, por exemplo, as novas funcionalidades e capacidades lançadas pela Amazon, num ritmo também exponencial em termos de crescimento. Outra coisa que a gente vê aí na área de negócios é as empresas com grandes movimentações também. Aqui a gente vê em cada barrinha média dos últimos 7 anos, as empresas no Standard & Poor's tendo uma vida média que vai mudando, vai encurtando dentro do pico que eles estão representando dentro desse indicador. E nesse ritmo a gente percebe que 75% hoje das empresas que estão no Standard & Poor's, no S&P, serão substituídas até 2027. Então é uma dinâmica muito forte que hoje está sendo ainda mais acelerada pelos processos de transformação digital. E o que é transformação digital para a gente? É a reestruturação da forma como a gente faz as coisas, como as empresas fazem as coisas, buscando melhorar, seja o desempenho financeiro, seja a experiência dos seus stakeholders, né? Aí a gente fala tanto a experiência dos usuários quanto dos colaboradores. A transformação digital consiste em tomar decisões cada vez mais assertivas e, para isso, baseadas em informação. E os processos também têm que mudar para que possam incorporar metodologias ágeis, onde ao invés de ser punido, o erro é encorajado para poder justamente criar o ciclo de inovação. E a tecnologia é a base para isso tudo, né? A terceira plataforma, que eu vou falar no slide seguinte, é a essência para que se possa trabalhar num ambiente de inovação aberta e contínua. Então a gente vê aí do lado esquerdo os pilares que a IDC mede na transformação digital, né? As mudanças que têm que acontecer dentro das organizações para que se tenha efetivamente uma transformação digital. Então a gente vê o aspecto de liderança, a transformação da liderança é fundamental. Se a liderança não se transforma, a organização não vai se transformar. A gente vê na linha de baixo a questão de modelos operacionais, novos modelos de negócio permitidos por toda a transformação. A questão de fonte de trabalho, ou seja, onde a gente vai buscar os recursos para produzir o que o cliente está esperando que a gente entregue.
o pilar da informação, né, a transformação da informação, e ela tem dois sentidos. Tanto a informação dentro de como um mecanismo cada vez mais voltado a trazer informações rápidas e que permitam decisões assertivas, ao mesmo tempo a informação como um ativo dentro da empresa que possa ser comercializado, né? Eu vou repetir isso adiante, mas a gente vê, por exemplo, cidades na Europa buscando, né, municípios buscando financiar o seu processo de transformação com a venda de informações, respeitando naturalmente todos os critérios de privacidade, que na Europa são muito intensos, né? Tem o GDPR que foi publicado agora, quer dizer, foi publicado já há algum tempo, mas vai começar a multar aqui a partir do próximo dia 25, né? E informação sendo ao mesmo tempo um novo ativo que pode ser comercializado, criando aí o que está no pilar de baixo, até novos modelos de negócio, novos modelos operacionais. E finalmente a questão do Omni Experience, você atender o teu cliente cada vez melhor, independente do meio ou do caminho que ele adote para te buscar. Nesse sentido, eu tenho usado com frequência, para falar de transformação digital, um exemplo pessoal, né? Porque por questão de compliance, a EDC não divulga casos que a gente tem acesso de clientes. E o exemplo que eu dou é curioso, né? Meu filho se formou em arquitetura, está trabalhando num pequeno escritório de arquitetura onde está acontecendo uma transformação digital. Como é que é isso? Normalmente, quando você contrata um escritório de arquitetura, o primeiro deliverable, a primeira entrega é uma pilha de blueprints, né, de plantas, que em geral ninguém sabe o que fazer, entrega para o pedreiro e manda executar, né? Que esse escritório está fazendo? Hoje, a primeira entrega que ele faz para o cliente é um código de barras bidimensional, o famoso QR Code, né? E o cliente, o que ele faz? Ele pega esse código de barras, lê esse código de barras com o seu smartphone, coloca o seu smartphone dentro de um óculos de realidade virtual e passa a ver efetivamente o que ele vai receber, né? Isso é uma mudança muito forte na experiência do usuário, uma melhoria intensa na experiência do usuário que passa a ver de uma forma completamente diferente já desde o teu primeiro entregável. E, ao mesmo tempo, isso é um ponto muito interessante para a rentabilidade dessa empresa. Por quê? Porque ao invés de ter os custos elevados de fazer uma mudança com um projeto em execução, isso tudo com o uso da tecnologia, com o uso da realidade virtual, vai fazer com que as mudanças sejam feitas enquanto isso ainda é um ambiente virtual, reduzindo muito custos de alteração de projeto. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele bate em duas teclas que a gente não costuma ouvir o som, né? A primeira dela é a questão de realidade virtual. Para quem acha que realidade virtual é só para gamer nos Estados Unidos, já está enganado. Estou falando de Brasil. E o segundo aspecto é a questão do porte da empresa. Quem acha que transformação digital é coisa para grandes corporações, também está enganado. Tá? Eu estou falando de um pequeno escritório de arquitetura no Brasil. E é um exemplo como vários outros que a gente vê acontecendo. Para fazer essa transformação toda, a gente tem aí uma necessidade de plataforma, né? Não é possível se fazer uma transformação digital sem ter uma infraestrutura, né? E os pilares estão aqui. A gente tem os quatro pilares, perdão, da terceira plataforma, mobilidade, cloud, big data analytics e social business, né? E todos os elementos aceleradores de inovação, como já falei, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, a questão de impressão 3D, blockchain, sistemas cognitivos, IoT, drones, robótica, tudo isso permitindo a inovação e a transformação digital das organizações. Como é que estão as organizações na América Latina nesse caminho, né, nessa jornada de transformação? A gente vê pelo menos 50% delas considerando fazer essa transformação das organizações nos próximos de 1 a 3 anos.
E a gente vê aí um grupo também grande já planejando a transformação, estamos falando de 30% das empresas, planejando essa transformação já em 2018. Apenas 10% não estão planejando, não estão considerando transformação digital. Lembrando que a nova geração, a geração que está entrando na idade economicamente ativa hoje, já é uma geração digital. Quem tem filhos, irmãos, parentes de alguma forma na adolescência, percebe o quanto é digital essa nova geração. Então não dá para não transformar, que as empresas não se transformem digitalmente. Essa possibilidade não existe e quem a considera está provavelmente fadado a ser mais uma empresa que vai deixar o mercado. Quando a gente fala em que momento que você está dessa transformação, ou seja, a gente está pegando aí o leque das empresas do canto direito, né, da pizza que está do lado esquerdo, as empresas que já estão fazendo transformação, a gente enxerga que muitos deles já estão ganhando participação no mercado com isso, né? A gente fala aí de 16%, e a gente fala num grupo muito maior, de 35%, né, já enxergando que isso, a transformação digital é um diferencial competitivo para elas. E nesse caminho, nessa jornada, as empresas começam, né? Você tem os resistores digitais, né? A gente fala aqui da maturidade, que é semelhante ao modelo adotado pelo CMMI. A gente tem no topo as empresas que ainda têm iniciativas ad hoc, ou que são as coisas acontecem por acaso, representam 16% na América Latina. O Brasil está um pouquinho melhor do que puxando a média da América Latina para cima, esse número é mais baixo. E você tem aí todos os outros níveis até chegar lá em cima, uma empresa, né, no caso aqui no gráfico lá embaixo, né, uma empresa que já usa agressivamente a tecnologia digital para se diferenciar e trabalha com isso em todo o seu ecossistema, né? E nesse sentido a gente tem apenas 6% das organizações prontas, já diferenciais, né, dentro do mercado por conta da transformação digital. Uma coisa que é positiva, a gente percebe, é como está a expectativa do orçamento de TI, porque no final das contas, TI vai ter que suportar muito do que as organizações vão fazer em termos de digital, né? Quando a gente fala digital, a gente fala em um envolvimento intenso de TI e um peso muito forte na infraestrutura de tecnologia. A boa notícia é que a pesquisa que a gente fez no final do ano passado, com 609 empresas, na realidade com 609 decisores, gestores e decisores de TI, é que o budget, a expectativa deles é que o budget cresça, né? Se vocês veem a parte verde, em 2018, ela já está maior do que 17 e 16. Então, existe num senso comum, né, o feeling de que o budget estará maior em 2018. Se você for ver tantas pessoas, tantos gestores que pensam que o budget vai permanecer igual, que é o que está em cor azul clarinha, quantos que diminuem, são tendências de queda, ou seja, a perspectiva é de um budget melhor para suportar as transformações das organizações. A gente também vê que os países emergentes vão ter que continuar crescendo para poder se aproximar do fosso. O que é esse fosso tecnológico? É o buraco que fica entre as empresas que estão fazendo, vão fazer a transformação digital e os que vão ficar para trás. Então, os países emergentes precisam correr para poder passar para o lado de lá do fosso, né? Porque está claro que a gente ainda está do lado de cá. E a gente vê isso claramente, né, no lado esquerdo do gráfico aqui. Em termos de prioridades de negócio, essa é uma pesquisa que a gente faz, onde a gente tenta entender com os gestores de TI quais são as principais iniciativas de negócios, prioridades que as empresas que os CEOs estão repassando para os seus CIOs. E o que a gente vê, aqui o peso de Brasil é forte, né? A gente representa praticamente metade da América Latina, ou quase metade da América Latina, quando a gente fala em TI.
o que a gente percebe existe ainda uma intenção muito forte das organizações de trabalhar a questão de produtividade. Isso veio em primeiro lugar, inclusive com um aumento da importância em 2018. Né? Claramente, esses itens, seja a redução de custo, que está em segundo lugar, eles são decorrentes aí de uma situação de dificuldade econômica, de crise que o país passou, onde esses eram os temas principais. E, óbvio, eles ainda estão como prioridade alta. Mas a terceira prioridade já é introduzir novos produtos e serviços. E quando a gente fala dentro de um processo de transformação digital, a gente já fala em produtos e serviços digitais. Né? Então, isso é muito importante. É assim que os negócios pensam. Né? Quando a gente vai olhar, por outro lado, qual é a iniciativa mais estratégica da área de tecnologia face às prioridades definidas pelo negócio, a gente vê a questão de segurança, que está tendo um aumento de maturidade muito forte, principalmente no Brasil. Né? Como segunda prioridade, a questão de cloud, né, seja privada, seja pública, e a terceira grande prioridade é a mobilidade, aí não só no sentido de ter um aparelho móvel, né, de entregar um celular para os seus executivos ou para a sua força de campo, mas também de disponibilizar produtos e serviços para clientes móveis. Né? A gente vê um crescimento bastante forte aí, que é a mudança da linha, né, de cor de linha, em consolidação da infraestrutura, e mais forte ainda em buscar soluções para melhorar a experiência e compromisso com o cliente. Lembrando que isso tudo sempre está atrelado a um volume maior de informação. Então a gente percebe aqui a questão do impacto que isso tudo terá dentro da área de armazenamento. Entrando aí especificamente em armazenamento, o que a gente enxerga aí para os próximos anos, estamos falando num horizonte até 2021, é um crescimento da infraestrutura. A gente fala daqui de 18 para 21, um crescimento médio para os itens de infraestrutura na casa de 9,6%, quase 10%. Lembrando que a projeção de crescimento de PIB, né, ou GDP, está bem abaixo disso. A gente fala em 2 ponto alguma coisa, ou 3%. Vocês veem que é um crescimento muito intenso. E dos elementos de infraestrutura, a rede cresce 14% e o armazenamento 13,7%. Mais do que software, que a gente imagina um crescimento de 11,8%, e mais do que servers, que a gente enxerga um crescimento no mercado de menos de 5%. Olhando em termos de capacidade de armazenamento, aí detalhando um pouco mais a questão de armazenamento, o que a gente percebe é uma evolução muito intensa. Estamos falando de 18%, né, arredondando o número que a gente viu, né, de 17 e tanto. E, em particular, com uma característica, né, uma tendência maior de crescimento dentro do ambiente de armazenamento não mecânico, né? A gente fala aí de flash. Então, aqui a gente vê a curva dos dois, né? Mas quando você vê a proporção, né, a tendência para a tecnologia SSD é de um crescimento mais forte, puxa isso para cima. O que está motivando, a gente começa a ver os elementos. Né? O Enterprise Flash, a gente está considerando os dispositivos Flash que vão em sistemas de armazenamento corporativos, né, que tem um perfil de acesso bem distinto e mais intenso do que o armazenamento, a gente fala aí, seja em notebook, desktop ou smartphone, mesmo no ambiente corporativo, eles vêm crescendo. E esses são números globais, não são números de Brasil, nós temos aqui as nossas particularidades tributárias e tudo mais, mas o que a gente vem acompanhando é uma queda aí da ordem de 26% médio ano contra ano. Então a gente está com números que favorecem a adoção da tecnologia. E isso vai trazer provavelmente um equilíbrio
de valores por volta de 2020. A diferença entre uma solução em discos mecânicos e discos flash, comparando discos mecânicos Enterprise, a gente fala aí dos discos de 15.000 RPM, né, com uma latência mais baixa, e também, obviamente, com seek time, né, com cabeças mais velozes, para otimizar o tempo de acesso, né? Então, comparando esses dois dispositivos, o que a gente vê é uma tendência ao equilíbrio por volta de 2020. Um outro aspecto que não está no slide anterior é a questão da compressão, né? A gente fala aí em benefícios que um dispositivo de estado sólido pode trazer, seja com a deduplicação, seja com compressão. São mecanismos que na prática fazem sentido dentro de uma tecnologia de estado sólido, né? Não é algo que você vá praticar beneficamente com um dispositivo mecânico que vai sofrer duas vezes, né? Seja para a gravação do dado, seja para a compressão, né? Então isso dentro de um dispositivo de estado sólido faz sentido, no mecânico não. E a gente vê aí taxas de aproveitamento, de melhora de aproveitamento, que começam em 2:1, quando a gente fala em aplicações legadas, né? Chegam a 10:1 quando você fala em ambientes de VDI que são clonados. Então, você tem aí um outro ganho para justificar um retorno desse investimento. E quando a gente fala mais especificamente dentro da tecnologia Flash/SSD, né, o que a gente vê é uma adoção de dispositivos, de soluções de armazenamento totalmente flash, ou os flash arrays, né, ou AFA, também como são chamados, All Flash Array, né. A gente vê aí uma adoção cada vez mais intensa. Vocês veem na parte de baixo um crescimento de 2016 para 2017 intenso, colocando já o ambiente em produção, já com os testes concluídos. Tanto é que o percentual de empresas que está fazendo teste já está caindo, porque a adoção já é plena, né? Outra coisa é olhando essa mesma informação por porte de empresas, né? Então a gente vê isso já muito maduro, né? Seja em empresas grandes ou médias, e um crescimento de adoção forte agora também no ambiente de pequenas e médias empresas, tá? O que está acontecendo neste momento do mercado, a foto demonstra isso, né, é essa evolução muito positiva da adoção desse ambiente para a produção, e para a produção dentro do ambiente primário, não mais em nichos, aplicações específicas, mas como fonte primária de armazenamento para todos os dados. E, nesse sentido, olhando tanto no número global quanto na América Latina, né, a gente vê essa tecnologia, né, o All Flash, ou AFA, All Flash Array, como sendo o que tem o maior índice de crescimento. A gente vê aí um crescimento mais fraco, né, quer dizer, na realidade um encolhimento quando você fala na adoção de discos mecânicos, né? Para a América Latina a gente projeta aí 10% de encolhimento, né, nesse mercado de discos mecânicos, e um crescimento muito forte, seja de soluções híbridas, né, que passarão a representar em 2021 37% do mercado, seja ainda mais intensamente em soluções All Flash, que representarão 40% do mercado na América Latina. Então a gente vê, como é típico na América Latina, uma velocidade de adoção no estilo brasileiro. A gente demora um pouco mais para abraçar uma tecnologia, né? A gente quer ter a certeza que ela está madura, mas depois corre para buscar e alcançar essa diferença, né? Dentre as razões para a adoção do All Flash, o que tem pesado mais é o desempenho, de uma maneira geral, né, e a confiabilidade. Esse tem sido um motivo que tem justificado a adoção.
E particularmente, a questão de desempenho, detalhando um pouco mais, é o fato dele ser consistente indiferentemente da carga que está sendo colocada, né? Então, por mais que flutue, né, o teu workload de processamento, você pode contar com um perfil de desempenho bastante uniforme e estável quando você fala aí dentro de soluções all flash. E na prática, o que acontece, né? Voltando e conectando isso com a transformação digital. Uma das coisas que você tem que fazer é melhorar a satisfação, a experiência do cliente. Basicamente, a experiência do cliente tem muito a ver com o desempenho da solução. Não adianta, hoje ninguém tem mais paciência para ser atendido num telefone e ouvir assim, 1 minuto, né? Ninguém tem mais 1 minuto para ficar esperando, e a performance da solução, tanto para quem está acessando isso diretamente no sistema de forma remota, quanto para a própria equipe que hoje presta o atendimento por meio que seja meio digital ou até meio antigo, como um call center, tem que ter uma performance melhor na mão para atender o cliente. E hoje isso é cada vez mais importante. Óbvio que aí existe ainda a pressão por custo, mas um gerenciamento mais simples e focado no objetivo do negócio, focado na necessidade e na demanda que está crescente, ela só é possível com soluções cada vez mais eficientes e principalmente eficientes no aspecto de gestão. Nisso tudo, o que a gente enxerga é que o CIO hoje passa a ter um papel fundamental na questão de transformação. Então, se o CIO ele não está conduzindo o processo de transformação dentro da sua organização, ele está suportando, ele está tendo que apoiar as linhas de negócio nessa transformação, nesse processo todo de mudança das organizações. Então ele tem que recomendar tecnologias emergentes para que quando essa demanda, quando o consumidor estiver batendo, quando se atingir os picos, o negócio continue apresentando uma performance excelente, uma experiência excelente para os seus clientes. Porque no mundo digital, a fidelidade é um desafio. O cliente, o usuário, tem um volume muito maior de informação na mão. Mudar é muito fácil. E você só obtém a fidelidade do cliente no mundo digital se você efetivamente tiver diferenciação. Diferenciação e um atendimento diferenciado. E óbvio que isso tudo passa pela infraestrutura de TI. Ela tem que suportar e entregar isso, né? Então, reestruturar a plataforma de infraestrutura adjacente, né, desse ecossistema de transformação é uma base para poder atender. Então, a gente diz que a estratégia de transformação do negócio deve conduzir a estratégia de TI, e a estratégia de TI deve estar focada em entregar uma performance que possa crescer a qualquer momento. As empresas hoje, com essas ondas de adoção, de repente você vê algo bombando em mídia social e de repente todo mundo resolve entrar no teu site, e se você não está pronto para isso, você dançou, porque não existe um segundo momento para isso, tem sempre o primeiro e os próximos, ok? Para isso, a TI tem que estar voltada a oferecer todo o seu leque de soluções como serviço. Quer dizer, TI tem que ter uma estratégia de oferecer TI como serviço. Então a gente vai ver mudanças fortes. Em termos de operação de TI, a gente vai ter que passar de uma área de TI que é TI-cêntrica, que olha mais para o próprio umbigo, para uma TI em que está fazendo o empoderamento dos seus usuários, principalmente os usuários de linha de negócio. Em termos de SLA, a gente precisa parar de olhar o SLA dos componentes da infraestrutura e focar no serviço de ponta a ponta. E os fluxos de trabalho da TI não podem mais ser manuais. Você poder gerir todas as alterações que essa infraestrutura sofre dependem de autosserviço, dependem de estar automatizadas.
E o que a gente vê é, então, a competição se concentrando dentro dos pilares da inovação digital. Os negócios vão ser cada vez mais disruptivos, as empresas tenderão a ser empresas de software, porque só com software defined você consegue mudar uma organização em tempo suficientemente ágil. Eu tenho uma oportunidade agora, eu tenho que atendê-la agora. Então, as empresas serão empresas da forma como nós conhecemos as empresas de software. A infraestrutura tem que ser cada vez mais ágil e, principalmente, capaz de atender uma dinâmica muito ágil. E, nesse sentido, a gente percebe que o All Flash Array vai continuar a avançar, vai continuar crescendo para além do armazenamento primário, indo para outras alternativas, outros mecanismos de armazenamento. Eu aproveito agora, então, para chamar o Felipe Bedulli, que é o System Engineer da Pure Storage, para comentar o que a Pure tem feito no sentido de atender os clientes. Felipe. Obrigado, Pietro. Bom, pessoal, bom dia ainda. Como o Pietro me apresentou, eu atuo como Systems Engineer aqui na Pure do Brasil. E deixo meu e-mail aí, é bem simples de lembrar, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, vocês vão ver que muita coisa vai bater com as pesquisas do IDC, o que o Pietro tem falado até agora. A gente vive num novo mundo de dados, né? Então, a gente já está começando a medir os dados em zettabytes. O que é um zettabyte? Né? Um zettabyte é equivalente a 1 bilhão de terabytes. Então, realmente é muita coisa. E não é simplesmente algo trivial, né? Não é pouca coisa. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, se 1 gigabyte fosse um bloco, a gente poderia construir a muralha da China 258 vezes. Então, é realmente uma coisa muito grande, né? E isso está surgindo por causa desse novo mundo, essas criações de dados. Então, um dado muito bacana que eu gosto de comentar também, existe uma pesquisa que diz que 90% de todos os dados que já foram criados somente nos últimos 2 anos, e 80% desses dados são dados não estruturados. Por quê? Eles são gerados a partir de celulares, são gerados a partir de sensores, de diversas coisas que surgiram, né? Que são as internet das coisas, etc. E uma coisa bacana da gente olhar também é a questão do Core Edge, né? O que significa isso? Muitas empresas, elas processam o seu dado onde o dado está sendo criado. Então, muitas vezes é criada a computação no Edge, na ponta, ficando fora daquele data center centralizado. E o maior desafio para as empresas é justamente poder correlacionar esses dados, poder trabalhar todos esses dados de forma conjunta. Aí a gente já vai puxando um pouquinho aí da questão de BI, Analytics, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado para esse novo mundo de dados, tá? E, novamente, real-time inteligência, né? Tudo acontece nesse mesmo momento. Então, se a empresa não estiver preparada para poder utilizar esses dados e processar esses dados real-time, ele não vai conseguir chegar mais rápido na frente do concorrente dele. Então, isso é muito importante. E aplicar inteligência, obviamente, nesses dados. Então, a pergunta que a gente sempre faz, está começando a fazer agora para as empresas, é justamente o que o dado pode fazer por você, né? Então, a gente tem que não olhar somente para a infraestrutura física, mas olhar de ponta a ponta, como o Pietro falou, né? Eu não preciso adequar uma infraestrutura para fazer o BI, tem que ser exatamente de ponta a ponta. Eu preciso trabalhar a minha infraestrutura para que ela suporte o BI, mas seja uma coisa simples, seja uma coisa consolidada, que é a direção que o mundo de infraestrutura está seguindo, né? Então, se a gente olhar para o mundo tradicional de infraestrutura, a questão de demográficos, o que seria isso, né? Essa questão do Core Edge, às vezes a gente cria silos de dados em diferentes locais e eu tenho muito problema para correlacionar esses dados. Por quê? Eles vêm de formas diferentes, eles vêm de diferentes aplicações, diferentes formatos e o pior é que as empresas armazenam isso de forma ineficiente. Chegando aí no problema de acesso a esse dado. Agilidade para pegar o dado, para poder trabalhar o dado. Então, isso acaba sendo muito complicado. E se a gente olhar, isso não é muito distante do que a gente vê hoje.
Isso é muito comum e é totalmente insustentável. Então você vê empresas com diferentes tipos de produto, com designs totalmente complexos, muitos silos. Então eu tenho diferentes storages, eu tenho diferentes arquiteturas. Então é muito complicado de fazer o share desses dados, né? O compartilhamento desses dados. Eu preciso criar um novo serviço para chegar mais rápido no mercado. Como que é feito tudo isso? Lá na frente para o cliente, ele recebe isso. Demora para receber, mas para dentro da sua infraestrutura é tudo manual. Então você faz um deploy manual, você não tem nenhuma automatização nos processos, você tem que se preocupar com a questão de compliance, security, tem muitas coisas, né? Então, o real objetivo é você olhar para o dado como sendo o centro do teu negócio. Não mais pensar numa arquitetura só física, só infraestrutura. E os passos para você ter uma arquitetura que seja data-centric, né? O dado como o coração do teu TI, eu preciso ter uma infraestrutura totalmente consolidada e simplificada. Então, quem aí nunca ouviu, né, o termo apagar fogo? Então, muitos profissionais de TI estão sempre apagando fogo. Por quê? O equipamento não está preparado, ele não é simples. Então, você tem que sempre que se preocupar com esse tipo de coisa. A questão do real time é muito importante. Então, eu preciso que a minha arquitetura consiga processar todos esses dados em real time, porque eles estão sendo criados em real time e eu preciso processar para poder ter um go-to-market mais rápido. Então, a gente pode dar um exemplo do tipo de uma farmacêutica ou alguma outra empresa de vendas, que se eu conseguir gerar relatórios que pode fortalecer o pessoal de vendas para gerar um novo produto, atender de forma diferente, esses caras vão sair na frente. E é isso que a gente precisa focar. A questão do on-demand e self-driving, por que a gente fala isso? É justamente aí o terceiro pilar. Existe um paradigma muito grande no mundo de storage, que é a questão operacional. Às vezes, eu não quero mais que o time de operações de storage esteja lá para apagar fogo, mas sim para criar inovação para o time de vendas, para o time de negócios, para poder criar novos produtos. Então, imagine se você tivesse algo que se consertasse sozinho, ele conseguisse lidar com os problemas sozinho. Então, imagine um carro como a Tesla, por exemplo. Quem aqui entraria num carro que dirige sozinho há 10 anos atrás? Então, hoje o carro conta com diversos sensores e muita inteligência para realmente poder se consertar sozinho, fazer tudo sozinho. Então, essa é a ideia da nova infraestrutura. Você tem automação, você tem inteligência dentro dessa infraestrutura. E a questão de ser multi-cloud. Quando eu falo multi-cloud, não é somente cloud privada e cloud pública, mas você pode ter clouds internas dentro da sua empresa para prover os serviços como demanda. Então, que é uma coisa muito bacana. Então, se você precisa criar um novo serviço, criar alguma nova unidade de negócio, é muito mais simples. Você pode dar empoderamento para as aplicações, para os DevOps. Isso é muito importante. E o principal, está pronto para amanhã. Como a gente está evoluindo de forma muito rápida, eu preciso que a minha arquitetura também acompanhe essa evolução. Então não adianta nada você comprar um equipamento hoje para daqui 3 anos jogar ele fora. Então ele não vai estar pronto para amanhã, para esse futuro, para onde a gente está indo. Então isso é muito importante. A arquitetura tem que ter muito bem esses pontos alinhados. E o objetivo final de ter uma arquitetura dessa forma é justamente transformar o negócio. Na ponta, o que a Pure Storage quer realmente ajudar os clientes é ter uma melhor experiência do usuário, então é isso que vai contar na ponta, criar novos modelos de negócio para a empresa. Então o TI ele vai ser o cara que vai auxiliar justamente essa transformação. Chegar rápido no mercado, ter inovações em real time, eu poder utilizar, mudar o método como eu vendo, o método como eu faço as coisas, método de oferta de serviços em real time, justamente para atender o que o público realmente quer, o que o teu cliente final quer. E realmente monetizar tudo isso, né? Realmente trazer dinheiro para dentro do teu negócio. E aí, onde que a Pure Storage entra? Né? Por que a Pure Storage? Quando a gente fala de All Flash Array, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça de todo mundo é alta performance. Porém, alta performance não é o único
diferencial de Peer Storage hoje. Tá? Então, às vezes é muito estranho, porque quando eu chego no cliente, eu falo para ele que a última coisa que eu vendo para ele é performance. Por quê? Sendo muito honesto, pessoal, performance você consegue atingir com qualquer storage all flash. Tá? Alguns, obviamente, vão ter diferenças aí para cima e para baixo, porém o grande diferencial são outros. Então, se a gente olhar para essas esferas aqui, a gente vai ver a questão do modelo de negócio. O modelo de negócio da Pure, por exemplo, é muito diferencial em relação ao mercado, garantindo aí um TCO de 55%. Então, isso pode variar de um cliente para o outro, mas o importante é que se a gente olhar para uma linha de tempo, um produto all flash como o da Pure pode ser muito mais barato e muito mais vantajoso para o teu negócio ao longo do tempo. Então, essa questão da continuidade do negócio. Então, a gente tem um modelo de negócio totalmente diferenciado que permite que a arquitetura acompanhe esse amanhã, acompanhe esse data-centric, né? Essa arquitetura data-centric. O segundo ponto é experiência do usuário. Existe a Satmetrics, que ela faz a medição do Net Promoter Score, né, que é esse NPS. É basicamente a satisfação do cliente em relação ao produto, à empresa. Então, atualmente, a Pure é a que tem a melhor nota em NPS. Se a gente comparar o mundo de storage, a média do mundo de storage é entre 20 e 30. Então, imagine qual é a experiência do usuário que a Pure realmente está passando. Então, isso vai de ponta a ponta, desde a instalação do equipamento até a integração dentro do seu ambiente, tudo isso. A segunda coisa é tecnologia. Aliás, a terceira coisa é tecnologia. Então, o IDC acabou de fechar uma pesquisa, né, do MarketScape ao Flash, e a Pure foi uma das únicas que está no quadrantezinho ali de liderança, naquele espacinho de liderança. Os outros estão divididos aí entre os major players e liderança. Então, a Pure, há muitos anos ela sempre esteve na vanguarda de tecnologia. A Pure foi a primeira a nascer com um equipamento 100% flash e desde então tem evoluído justamente para ajudar o cliente a fazer essa transformação. Então, esses são os pontos diferenciais, né? Realmente, a gente vai ver modelo de negócio totalmente diferenciado, experiência do usuário, a tecnologia, diferentes funcionalidades. Então, isso acaba combinando, que cria uma cultura também muito forte. Então, quando você ouve falar de Pure também, a gente realmente, todos os colaboradores são realmente apaixonados pelo produto, justamente porque é um produto sensacional que, ao meu ver, por exemplo, cobre vários outros gaps. Então, é muito bacana a gente não pensar nas soluções da Pure, não somente como infraestrutura, mas algo que vai facilitar essa transformação do negócio. E a transformação do negócio só vai acontecer quando a gente realmente entender a questão da inteligência. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande agora de transformar como a gente faz análise dos dados, de realmente mudar a experiência do usuário e automatizar toda a infraestrutura. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande agora de facilitar a vida de quem está dentro do TI e melhorar o negócio para o cliente final. Eu costumo fazer uma analogia com a cloud, né? Então, quando você olha para a cloud hoje, o que você espera da cloud, de serviços de cloud? Você espera que seja algo simples, então simplesmente funcione. Então, eu vou dar até o exemplo aqui que eu dei ontem numa apresentação similar. O que é mais simples hoje? Você criar um ambiente de Exchange, gerenciar todas as regras, criar um e-mail, ou ir lá no Office 365 ou no Gmail, por exemplo, e criar um e-mail. É muito mais fácil fazer na cloud. Então, essas são as expectativas que a gente tem hoje e para o futuro. A questão do on-demand, eu preciso do ambiente agora. Quão complicado é hoje, em algumas infraestruturas, criar um novo ambiente? É muito difícil. E se você pudesse empoderar o cara da aplicação para ele poder criar o seu próprio ambiente, ter essa automação, ser elástico, esse cara pode começar pequeno e crescer ao longo do tempo. Isso é muito importante. Hoje em cloud é simples isso, mas como é que a gente traz isso para dentro da nossa infraestrutura? É a questão de inteligência, né? Permitir que esses dados que a gente tem possam prover novos insights para ajudar no meu negócio, né?
E ser multi-cloud, né? Então, quando a gente fala de multi-cloud, eu não falo que é cloud privada e pública. Então, é muito bacana você poder prover essas diferentes clouds, né? Com toda essa simplicidade, elasticidade, essa inovação para diferentes áreas do teu negócio, da tua empresa. Você vai ter uma cloud para produção, uma cloud para desenvolvimento e teste, analytics, backup, e tudo isso vai poder se falar entre si. Isso é bacana, você poder compartilhar a experiência. Isso tudo é muito lindo, mas o que a gente vê hoje no mercado, né? No mundo de infraestrutura, ele não é muito cloud-like, né? Não é muito simples assim, ele é bem fragmentado. Então, provavelmente muitos de vocês aí devem se identificar aí, olhando para um ambiente como esse. Então, você vê silos, né? Que é o que a gente tem falado lá no começo. Você vê silos diferentes, com diferentes aplicações, eles não falam entre si, as coisas têm que ser clonadas, duplicadas, então isso é muito complicado, né, de gerenciar. Então a gente fala que um ambiente como esse não tem uma estratégia de dados. Por quê? Existem diversos tipos de produtos diferentes, às vezes até produtos duplicados, justamente para fazer diferentes coisas, mas que não é necessário. Às vezes um design totalmente complexo na área. Silos, como eu tenho falado desde o começo. E uma coisa que eu falo aqui é a questão do forklift, né? O que seria o forklift? Hoje, no mundo de arquitetura, de infraestrutura, você geralmente compra um equipamento e todo mundo sofre a questão de obsolescência. O que é a obsolescência? Daqui 3 anos, esse equipamento que você comprou vai virar legado. O que você faz com ele? Joga fora, paga muito mais caro para você renovar ele, ou cai no conto do vendedor de, olha, compra um novo aqui que eu acho que não é bacana você ficar com esse legado. Então isso é muito complicado, todas as empresas sofrem com isso. É muito importante ter uma estratégia, uma arquitetura que possa te permitir proteção do investimento. Então isso é muito, muito, muito importante, tá? São pontos que vocês realmente têm que focar. Novamente, esse slide aqui é realmente para lembrar vocês dos pontos que a gente precisa para ter essa arquitetura nova, que vai permitir o futuro, né? Eu não quero que vocês se preocupem mais somente com a arquitetura física, mas realmente ver de ponta a ponta, porque é isso que vai fazer a diferença para o negócio de vocês daqui para frente. Tá? E focando aqui um pouquinho no mundo de storage, eu não quero que vocês apaguem fogo, eu não quero que vocês se preocupem em gerenciar storage, mas eu quero que vocês entreguem tudo como serviço, de forma inteligente, de forma simplificada e que se corrija sozinho, que trabalhe de forma automática. Então isso é realmente bacana, você tem que ter uma arquitetura que permita tudo isso. Para permitir o que a gente fala aí da multi-cloud, né? Então você ter essas clouds diferentes. Se a gente for olhar para a Pure, né? Qual que é o portfólio da Pure, o que a Pure está fazendo hoje? Hoje a gente tem o que a gente chama da Pure Data Cloud, que o objetivo é realmente entregar tudo como serviço para a tua produção, para test dev, para analytics, etc. Tá? Então, o primeiro pilar de tudo isso são os sistemas aqui, a infraestrutura de all-flash. Então, eu tenho equipamentos como FlashArray//X, eu tenho equipamentos como FlashArray//M, eu tenho equipamentos aqui como FlashBlade, FlashStack. Então, cada um deles aqui vai entrar em um determinado nicho, um determinado protocolo, uma determinada aplicação. Tá? Aliado aqui a toda essa infraestrutura ao Flash, a gente também vai ter a questão dos data services. Então, eu tenho os protocolos diferentes para bloco, para file, para objeto, vVol, funcionalidades de replicação, clone, compress e dedupe, como o Pietro falou lá no começo. Então, tudo isso já está embutido dentro desse Data Cloud. Tá? Existe também uma integração muito grande com orquestração. Então, quando a gente fala de automação, eu preciso ter APIs. Então, a Pure acredita muito em APIs. Né? O que significa isso? Você ter aplicações que te ajudem a automatizar todo o teu ambiente. Então, eu posso habilitar a minha infraestrutura de forma muito mais simples, entregar de forma muito mais simples, de ponta a ponta, desde o TI até o negócio. Isso é muito importante. E, por fim,
o coração dessa plataforma de Data Cloud da Pure é justamente poder consolidar. Então, imaginem que eu tenho um case muito bacana, onde o cliente tinha mais ou menos uns 20 petabytes divididos em quase 30 racks. A gente conseguiu colocar isso, diminuir isso praticamente para 2 ou 3 racks. Então, imagina a simplicidade que você não vai ter em todos os aspectos. Então, diminuição de portas no switch, a questão de energia, refrigeração, espaço em data center. Existem muitos projetos que somente o que o cliente diminui no custo de data center, de aluguel de racks, por exemplo, já paga o projeto. Então, existem muitas coisas que a gente tem que olhar além do desempenho, né? Então, isso é realmente muito, muito importante. Todas as outras funcionalidades que já estão envolvidas nesse cara, modelo de negócio, etc. Tá? Então, a gente pode também trabalhar esses detalhes em uma outra reunião também com vocês. Tá? A gente está sempre à disposição de vocês. E o objetivo é justamente esse. Simplificar tudo na tua produção, empoderar a questão dos developers, empoderar os teus caras de aplicação, o teu negócio, e poder entregar esse analytics da próxima geração, para você sempre sair na frente. Tá? Pessoal, a apresentação ela é curta, tá? A gente está à disposição de vocês, a gente recebeu algumas perguntas aqui, tá? Nem todas elas ficam visíveis para você por causa da ferramenta, mas eu vou passar para o Luiz agora, ele vai moderar as questões. Qualquer questões que vocês tiverem aí, podem postar no Q&A que a gente consegue receber daqui, tá? Obrigado, Felipe. Agradeço aos oradores pelas suas apresentações. Chegou o momento aí das dúvidas dos nossos participantes. Como o Felipe comentou, quem tiver pergunta, algum comentário, por favor, acessar a parte de Q&A que fica do canto direito da tela. Aqui a gente já tem uma pergunta que vai ser direcionada aqui ao Pietro. Quem é o decisor de compra? É o arquiteto de TI ou o CIO, e a linha de negócio entra nessa decisão de compra? Obrigado, Luiz. Boa pergunta. Na realidade, o que a gente tem observado, principalmente nos projetos de transformação digital, né, dentro do processo de mudança das organizações, é uma influência cada vez mais forte de linha de negócio. Especificamente em transformação digital, a nossa estimativa é que no ano de 2017, que fechou, 49% dessas decisões de transformação, de uso de tecnologia para a transformação digital, teve a caneta que assinou foi a caneta de um executivo de linha de negócio. Independente se o budget está em TI ou não, essa é uma questão contábil, a decisão ela já não é tomada individualmente pela área de tecnologia quando a gente fala em transformação digital. Então, esse peso é muito forte e é por isso que quando eu passei aquele slide falando sobre o papel do CIO, o CIO deve ser o que indica, o que sinaliza, o que atua como conselheiro para a linha de negócio de quais elementos de tecnologia devem ser feitos os investimentos para garantir um atendimento digital dos clientes. Então, é óbvio, isso passa pela tecnologia para indicar qual a solução, mas sem dúvida na parceria com linha de negócios e demonstrando que você resolve um problema de negócio, que você tem uma aprovação para um investimento. Então, a resposta é sim, o CIO participa, a área de tecnologia participa, mas a influência de linha de negócio é cada vez mais intensa. Ok? Luiz, próxima pergunta. Obrigado, Pietro. A próxima pergunta vai ser direcionada para o Felipe. Comentou um pouco sobre a arquitetura e está pronta para amanhã. Qual que é o diferencial da Pure nesse aspecto, Felipe? Tá. Cara, essa é uma ótima pergunta. Uma coisa bacana aí da Pure, né? Por que a gente sempre fala do tá pronto para amanhã? O grande desafio do cara de arquitetura, de infraestrutura vamos falar de storage, né? O cara comprou um storage hoje, daqui 3 anos, daqui 5 anos, ele precisa tomar uma decisão muito difícil, que é
colocar esse storage de legado e não renovar a manutenção, que é muito difícil alguém fazer, jogar fora. Ou ele pode escolher entre duas coisas, né? Renovar pagando muito mais caro do que ele pagou no início. Quem está no mundo de storage há um tempo sabe que é assim. Ou comprar um cara novo. E aí envolve a questão de migração, envolve a questão de muitos fatores, né? Envolver o time de aplicação, etc. Então, quando a gente fala que a arquitetura tem que estar pronta para amanhã e onde a Pure pode entrar, é justamente no modelo de negócio atrelado à nossa arquitetura de storage. Então, o meu equipamento ele é totalmente modular, pessoal. Então, eu consigo, por exemplo, trocar os componentes para poder atualizar e eu crescer ao longo do tempo, eu me atualizar ao longo do tempo. Então, o equipamento nunca fica legado, eu troco todos os componentes. E eu tenho um modelo de negócio que permite que eu mantenha um custo fixo de suporte e manutenção e ainda já fazendo um refresh automático. Então, eu posso fazer analogia, por exemplo, com um leasing. Você paga lá a mensalidade, o seu suporte, manutenção, e você tem o quê? Sempre o carro novo a cada 2, 3 anos. É a mesma coisa com o Pure Storage. Isso é algo diferencial, tá, no modelo de negócio. É por isso que a gente consegue ter um TCO muito atrativo. Justamente porque se eu olhar pelo menos 6 anos, eu já consigo ver um diferencial muito grande, um custo muito mais baixo do que outras infraestruturas, inclusive comparando a storages tradicionais e storages híbridos. Um case que eu gosto de citar é aqui em São Paulo, numa empresa de healthcare, tá? De saúde. É um laboratório e eles tinham as famílias antigas. Então, eles tinham o FA400, que é de 2, 3 anos atrás. E eles precisavam fazer um crescimento na infraestrutura deles. E o que a gente conseguiu fazer com o modelo de negócio? Ele comprou o armazenamento, ele precisava de mais 10 tera só. E nessa compra a gente já incluiu as novas controladoras. E esse cliente fez o quê? O upgrade do equipamento antigo para o novo, sem migração, sem disrupção, 100% online. Quem é que te entrega isso hoje? Então isso é muito importante, ainda mais no mundo como hoje, que a gente está recebendo dados a toda hora, precisa processar toda hora, eu não posso parar. Então isso é tudo muito importante. Tá? Perfeito, Felipe. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta aqui vai direcionada para o Pietro. A gente sabe da constante mudança da tecnologia, como isso está afetando o sistema de segurança da informação? Como a segurança consegue acompanhar esse movimento, Pietro? Esse é um desafio grande. Manter a segurança dentro de um mundo que está cada vez mais digital é sem dúvida um desafio. O motivo disso ser um desafio é porque justamente a tecnologia está mudando e o foco de risco das empresas está mudando. Então, é um desafio, é um trabalho intenso que tem que ser feito. O que eu posso te responder nesse sentido é, existe um amadurecimento tanto em linha de negócio quanto nas áreas de tecnologia para o tema segurança. Nós fizemos uma pesquisa recente aqui no mercado brasileiro, falando especificamente de Brasil, com profissionais de segurança, eu estou falando de SEO, CSOs, perdão, Security Officers, né? E eles nos apontam que para este ano eles deverão ter um aumento de budget, eles esperam o valor médio na casa dos 18% de aumento de budget, justamente para suportar todo esse movimento de preocupação de segurança que dentro do mundo digital, óbvio, ela existe e fica muito positiva, tá? Então, acho que é algo que vai consumir tempo, vai consumir atenção de todas as áreas de tecnologia. Queria até ouvir a opinião do Felipe nesse tema. Por favor, Felipe, como é que você vê isso? Tá, eu tenho uma visão muito parecida com a tua, né? Então, cada vez mais que os dados crescem, a gente também precisa se preocupar muito com a segurança. Então, em relação à infraestrutura de armazenamento, tá? O que a Pure ela pode oferecer em relação à segurança? Todos os dados são encriptados, então a gente oferece replicação com encriptação também, integração com ferramentas de segurança, justamente para você ter um controle maior desses dados, tá? Então isso é uma coisa muito bacana.
E em relação também a BI, né? A gente aplicar BI e inteligência em cima de aplicações de segurança. Se eu conseguir processar essas informações de forma mais rápida, identificar padrões de ataque de forma mais rápida, eu vou conseguir proteger a minha empresa muito mais rápido do que o cara que está invadindo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Então, para o mundo de storage, né, nesse quesito a gente pode ajudar também no processamento mais rápido da inteligência. Perfeito, perfeito. Obrigado, Felipe. Mais uma pergunta aqui direcionada a você. Na parte de produto, portfólio Pure Storage, qual a diferença entre um Flash Array X e um Flash Array M? Tá, bacana. Lá naquele slide que eu mostrei o portfólio, a gente tem algumas soluções, né? Então, envolve o Flash Array M, o Flash Array X e o Flash Blade, tá? O que muda entre um e outro? O Flash Blade, eu até vou falar dos três já para deixar mais claro. O Flash Blade, ele é o cara voltado para Big Data e Analytics. Então, cada bladezinha dele vai incluir armazenamento e processamento para o storage. E os outros equipamentos, o Flash Array M e o X, eles são equipamentos 100% flash, que vão falar bloco, FC, a SCSI, etc. E a grande diferença entre eles é como é que eu utilizo o flash dentro dele. Então, o M é 100% SSD, ele tem um drivezinho pronto, né? E o X ele já é 100% NVMe, né? Então, ele já usa um protocolo diferente, um tipo... O flash basicamente é o mesmo, só que eu não uso o protocolo SAS. E aí a questão do estar pronto para amanhã é justamente isso. O cara que está dentro do Flash Array M, ele pode fazer a evolução para um Flash Array X, por exemplo, sem disrupção, 100% online. Então isso é uma coisa bacana. O grande diferencial entre eles é o tipo do flash e os protocolos aí entre as famílias. Ótimo, Felipe. E aqui para o Pietro Delay agora, que verticais estão mais avançadas na transformação digital? Essa é um pouco mais difícil, né? Na realidade, a gente mede a maturidade, né? E o que a gente vê, embora a gente tenha visto tem muita propaganda, muito barulho, né, no setor financeiro, com o lançamento de bancos novos, a gente tem visto que esse segmento tem feito os investimentos maiores nos processos de transformação digital. Então a gente vê esse pessoal consumindo mais tecnologia. Mas eu diria, em termos de experiência de cliente, a gente considera que o setor de saúde hoje, com a adoção de cognitivo, o setor de saúde tem contribuído aí de uma maneira mais intensa com a experiência, né, dos usuários, porque eu acho que não tem nada mais importante do que a vida e o uso da tecnologia digital para melhorar a vida da humanidade, da população, é algo muito importante. E o que a gente tem visto é isso, a transformação digital como iniciativa para todas as verticais. Eu tive a oportunidade de fiz uma apresentação no final do ano passado no TST, até mesmo o governo que tem mais dificuldade para se engajar em processos mais inovadores, eu vi uma motivação muito grande dentro não só da área judiciária, mas em outras áreas, um interesse, uma preocupação em dar um atendimento melhor à população, melhorar o nível de serviço e as ofertas de serviço para a população com o uso de tecnologias digitais. Então, eu diria, todos os segmentos estão investindo. Se for olhar pelo prisma investimento, sem dúvida a área financeira hoje é quem está investindo mais. Mas em termos de atingir a população, eu diria que a gente vê benefícios em praticamente todas as verticais. Ok? Perfeito, Pietro. Obrigado. Obrigado, Felipe, também por estar acompanhando a gente aqui. Por fim, chegamos ao final deste evento. Agradecemos a Pure Storage pela sua participação como patrocinador e tornar realidade este webinar. Reitero que as perguntas que não foram respondidas nesse meio tempo serão respondidas através de e-mail, através de nossos palestrantes.
e também nos próximos dias vão receber via e-mail a gravação sobre este evento. Mais uma vez, agradeço a todos e um ótimo dia para vocês. Obrigado a todos.